Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de James Joyce, que foi um romancista, contista e poeta da Irlanda que viveu uma grande parte da sua vida expatriado, nascido em 1882 e falecido em 1941, e considerado um dos maiores escritores do século XX. As suas obras mais conhecidas são o volume de contos dublinenses e os romances Retrato do Artista Quando Jovem, Ulisses e Finnegans Wake. James Augustine Aloysius Joyce nasceu em Terenure, na Irlanda, em 2 de fevereiro de 1882, apenas uma semana depois de Virginia Woolf, uma escritora que, como ele, foi uma das precursoras do uso do fluxo de consciência. Terenure era então uma localidade predominantemente rural, das proximidades de Dublin, e desde 1958 está integrada na malha suburbana da capital da atual República da Irlanda, que na altura estava integrada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. James era o mais velho de 10 irmãos, membro de uma típica família católica originária de Münster, na Alemanha. Foi batizado de acordo com os ritos da Igreja Católica Romana. Perto do Natal de 1982, quando James tinha apenas alguns meses de vida, a família mudou-se de Terenure para uma fazenda perto de Rathgar, onde viveu uma boa parte da sua infância. No outono de 1887, quando James tinha 5 anos, o seu pai foi nomeado cobrador de impostos na municipalidade de Bray, para onde se mudou com a família. Bray era uma localidade do litoral e apenas parcialmente urbanizada, situada a cerca de 20 km ao sul de Dublin. Com a promoção do seu pai, o rendimento da família começou a aumentar, garantindo uma melhor qualidade de vida a James e aos seus irmãos mais novos. Por volta dessa época, James foi atacado por um cão de rua perto da praia, em Bray, o que gerou nele uma sinofobia, que é o medo dos cães, que duraria toda a vida. Também sofria de brontofobia, que era o medo dos raios, por influência de uma tia materna supersticiosa que na sua infância lhe dizia que as trovoadas eram um sinal da ira de Deus. James Joyce começou a sua educação formal aos 6 anos, quando começou a frequentar o Clongowes Wood College, um internato católico, jesuíta, particular, de alto padrão, no qual foi aceito no final da primavera de 1888. Em 1891, aos 9 anos, escreveu o seu primeiro poema, de que se tem registro, At to Healy, sobre a morte do líder nacionalista irlandês Charles Stuart Parnell, que tinha acabado de ocorrer. O pai de James, John Stanislaus Joyce, grande partidário de Parnell, mandou imprimir o poema e até enviou uma cópia ao Papa Leão XIII para integrar a secção da Biblioteca do Vaticano dedicada a São Patrício, que era o padroeiro da Irlanda. No princípio do verão do mesmo ano, o seu pai viu os seus vencimentos cortados para metade e, em novembro de 1891, devido a dívidas crescentes não honradas, abriu falência junto da Câmara Real de Finanças da Irlanda. Em junho de 1892, James completou o 4º ano da Clongowes Wood College, mas não pôde renovar a matrícula para o ano seguinte, pois o seu pai já não podia arcar com a despesa, que eram 20 libras esterlinas anuais, e teve de deixar o internato. Em março de 1893, o pai foi demitido do emprego e requereu uma pensão mensal custeada pela prefeitura de Dublin, que, a partir do outono daquele ano, se tornou a única fonte de rendimento da família Joyce,
muito aquém do nível que a oferia alguns anos antes. Tiveram de deixar a casa em Bray e alojar-se numa residência muito mais simples, em Milltown, Dublin. Assim começou uma descida rumo à pobreza da família de James, principalmente devido ao consumo de álcool cada vez mais desregrado do seu pai e da sua inaptidão financeira em geral. John Joyce foi um modelo para Simon Dedalus, um personagem de retrato de artista quando jovem, e de Ulisses, assim como para um personagem de diversos contos da coletânea dublinenses. Depois falaremos lá mais adiante. Após deixar Clongowes, Joyce começou a estudar em casa com a sua mãe. E, durante um breve tempo, no período letivo de 1894-95, frequentou a Christian Brothers Prime School, que era uma escola primária franciscana de beneficência, numa área pobre nas proximidades lá de Milltown. Entretanto, o seu pai conseguiu uma vaga com uma bolsa integral para James estudar no Belvedere College, que era um colégio jesuíta conceituado, onde entrou em setembro de 1895. A oferta tinha implícita a esperança de que Joyce demonstrasse vocação para o sacerdócio e aceitasse juntar-se à Companhia de Jesus. Mas, aos 16 anos, este rejeitou o catolicismo e abandonou o colégio. Apesar disso, a filosofia de São Tomás de Aquino teria uma forte influência durante toda a sua vida. Em 1898, Joyce matriculou-se na Universidade de Dublin, onde estudou línguas modernas, especialmente inglês, francês e italiano. Também se envolveu com os círculos teatrais e literários da cidade. Em 1900, foi publicada pela Fortnightly Review a sua resenha da nova peça de Heinrich Ibsen, que seria a última que ele escreveu, com o título de O Novo Drama de Ibsen. A resenha mereceu uma carta de agradecimento do próprio dramaturgo norueguês. Durante esse período, Joyce escreveu mais alguns artigos e pelo menos 2 peças, uma delas intitulada A Brilliant Career, que significa uma carreira brilhante, mas que se perderam. Muitas das amizades de Joyce no University College aparecem como personagens nos seus livros. Joyce foi a Paris pela primeira vez em 1902 para estudar medicina e contactou com o efervescente movimento artístico de Montparnasse e de Montmartre da época. Em 1903 regressou à Irlanda, pois a sua mãe morreu de cancro. Procurou manter-se como jornalista e professor particular. Em janeiro do ano seguinte, escreveu num dia um retrato do artista, um ensaio narrativo sobre estética, mas a obra foi recusada pela revista Livre Pensante Dana. Em 1904, com 22 anos, decidiu rever aquela história e transformá-la num romance que planeava chamar Stephen Hero, que significa Stephen Herói. No mesmo ano, publicou o seu primeiro trabalho da idade adulta, a sátira desforada O Santo Ofício, na qual ele se proclamava superior a muitos membros proeminentes da Renascença céltica e afirmava a sua herança linguística inglesa. Ainda em 1904 conheceu Nora Barnacle, à época uma jovem virgem de 20 anos, que trabalhava como camareira e viria a ser a sua companheira para toda a vida. Joyce escolheu o dia 16 de junho para ser imortalizado na sua prosa Ulisses. Apesar da imprensa irlandesa publicar mais tarde que eles caminharam juntos pela primeira vez nesse dia, a verdade é que foi o dia em que eles fizeram sexo pela primeira vez. Joyce ainda permaneceu em Dublin durante algum tempo e foi residir na Torre Martello com o estudante de medicina Oliver St. John Galaherty, que serviu de base para a personagem Buck Mulligan em Ulisses. Depois de dormir lá 6 noites na torre, teve uma discussão com o Galaherty e foi-se embora.
embebedou-se num bordel e envolveu-se numa briga, da qual foi resgatado por Alfred Hunter, um judeu irlandês conhecido do seu pai, que foi o modelo para Leopold Bloom, que é o herói de Ulisses, como depois já vamos de ver. Pouco depois, fugiu com a nora. O casal partiu para um exílio autoimposto, indo primeiro para Pula, que é hoje na Croácia, e depois para Trieste, na Itália. Ambas, então, pertencentes ao Império Austro-Húngaro. E lá em Trieste ensinou inglês na escola Berlitz. Joyce passou a maior parte das décadas seguintes no continente. Ali nasceriam os seus filhos, Giorgio, em 1905, e Lucia, em 1907. Joyce publicou, nesse ano de 1907, Chamber Music, que está traduzido em Portugal com o título Música de Câmara, que era uma antologia de 36 poemas líricos curtos, batizada, segundo ela afirmou, a partir do som da urina a cair num penico, que em inglês se diz Chamber Pot, Chamber Music. Esta obra foi incluída na antologia Imagista, editada por Ezra Pound, que foi um defensor de Joyce durante muitos anos. Em 1912, Joyce desentendeu-se com um editor sobre a sua nova obra e publicou contra ele no mesmo ano Gas from a Burner, que significa gás de um bico. A obra que ele queria fazer sair lá na sua cidade natal era Dubliners, que em Portugal está traduzido com 2 títulos, Dublineses ou Gente de Dublin. Uma série de 15 contos sobre a cidade e a vida dos seus habitantes. Apesar do seu interesse por teatro desde a juventude, Joyce publicou apenas uma peça, para além daquelas 2 que se extraviaram, não é? Que é Exiles, que está traduzido em Portugal com o título Exilados. Foi iniciada em Trieste, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, e publicada em 1918, no fim da guerra. A peça é um estudo da relação marido-mulher e relaciona-se com a obra anterior, que era Os Mortos que é o último conto dos dublineses, e também depois com a seguinte, que era o Ulisses. Começada a guerra, a permanência do Joyce em território austro-húngaro tornou-se impossível, já que eles eram cidadãos britânicos e, portanto, inimigos. Assim, em 1915, o Joyce e a nora mudaram-se para a neutra Suíça. Após breves estadias noutras cidades, fixaram-se em Zurique. Nesta primeira estadia na Suíça, Joyce continuou a compor o Ulisses. Teve a primeira crise de iridite, que iria piorando a sua visão ao longo das décadas, e publicou o seu primeiro romance, A Portrait of the Artist as a Young Man, que em português tem o título de Retrato do Artista quando Jovem. Com o fim da guerra, Joyce regressou a Paris em 1920, onde permaneceu nos 20 anos seguintes, exceto para fazer 2 visitas à Irlanda. Enquanto residia na Cidade de Luz, sofreu diversas operações aos olhos, a partir de 1924, e concluiu as suas 2 obras mais importantes, Ulisses e Finnegans Wake, que se tornaram uma referência para os modernistas de língua inglesa, especialmente jovens irlandeses como Samuel Beckett. Foi também durante esse período, em 1931, que o James e a nora formalizaram o seu casamento em Londres. Com o desencadear da Segunda Guerra Mundial, Joyce teve de deixar Paris e voltou para Zurique, quase cego, em 1940. No dia 13 de janeiro de 1941, morreu de uma úlcera duodenal perforada, com peritonite generalizada, durante a operação para tentar salvar a sua vida. Está enterrado no cemitério Fluntern, naquela cidade, juntamente com a nora. Ora, falando agora mais da sua obra, James Joyce é considerado, quase generalizadamente, um dos maiores criadores literários da língua inglesa e da prosa de ficção do século XX. As suas obras mais conhecidas, que são consideradas o cânon joyciano, são a coletânea de contos Dublineses, de 1914,
e os romances Retrato do Artista, quando jovem, de 1916, Ulisses, de 1922 e Fine Gums Wake, de 1939. Eu tenho os 3 deles que estão editados em Portugal, só ainda li dois deles, mas depois já lá mais para diante vou falar dos 4. Embora Joyce tenha vivido fora da sua ilha natal da Irlanda durante a maior parte da sua vida adulta, a sua identidade irlandesa foi essencial para a sua obra. Forneceu-lhe toda a ambientação e a maior parte da temática. O seu universo ficcional realizou-se fortemente em Dublin e refletiu a sua vida familiar e eventos, amizades e inimizades dos tempos de escola e de faculdade. Desta forma, ele é, ao mesmo tempo, um dos mais cosmopolitas e um dos mais particularistas autores modernistas de língua inglesa. O seu estilo caracteriza-se por um domínio deslumbrante da língua e pela utilização de formas literárias inovadoras, associadas à criação de personagens que constituem indivíduos de uma profunda humanidade. Ora, falando agora da sua poesia, o Joyce participou dos primórdios do modernismo poético em língua inglesa, sendo considerado por Ezra Pound um dos mais eminentes poetas do imagismo. Os seus primeiros poemas, Chamber Music, música de câmara, que já falei atrás, embora líricos e de influência simbolista, feitos para serem letras de músicas, continham, no entanto, uma visualidade e objetividade que os aproximavam do posterior imagismo do Ezra Pound, além de utilizarem arcaísmos combinados com alguns neologismos. Em 1927, Joyce publicou o seu segundo livro de poesia, Poems Penny-ish. Penny-ish só uma palavra. Que isto é praticamente intraduzível, não é? Sei lá, poems é assim uma palavra um bocado aproximada da palavra que em algumas línguas assim da Península Ibérica e também um pouco do francês significa maçã. Será maçã? Portanto, penny-ish, se estivesse separado, quer dizer, cada penny, portanto, cada centavo, cada tostão. Se quiséssemos traduzir, talvez por poems, um tostão cada, ou maçãs, cada uma um tostão. Mas não está traduzido, que eu saiba. Que logo pelo título se vê estar próxima da radicalidade das suas mais ousadas obras em prosa, como veremos. Em 1932 escreveu o poema Ecce Puer. Ora, isto está inspirado na Bíblia, não é? Naquela passagem do Evangelho, quando Pilatos apresenta Cristo à multidão que o quer matar, dizendo Ecce Homo. Aqui é Ecce Puer, quer dizer, eis a criança. Que é sobre 2 eventos próximos, que foi a morte do seu pai e o nascimento do seu neto. Este poema foi publicado depois mais tarde, juntamente com a restante obra poética, em Collected Poems, que significa poesia, portanto, reunida, no ano de 1936. Apesar da sua obra poética ter sido muito elogiada por poetas, como o próprio Pound, que o considerava um brilhante inovador do ritmo, o Joyce considerava-se a si próprio um poeta frustrado. Ora bem, iria agora então passar para aquelas 4 grandes obras famosas do Joyce. Iria começar pelos Dubliners, que eu tenho aqui, portanto, na tradução portuguesa, Dublinenses. Como disse, há uma outra tradução com o título Gente de Dublin. Estes 15 contos são uma análise penetrante da estagnação e da paralisia da sociedade de Dublin. Os 14 primeiros estavam prontos no ano de 1905 e só o último, que se chama Os Mortos, foi então acrescentado antes da publicação, no ano de 1914. Ora, isto aqui, a sinopse diz que aos 25 anos, Joyce completou Dublinenses, uma sequência de pormenorizados episódios que retratam a vida da classe média de uma Dublin católica. As frustrações da infância, as desilusões da adolescência e o despertar sexual são narrados com clareza e sensibilidade. No conto mais famoso, Os Mortos, Joyce descreve uma festa natalícia de amigos e vizinhos. Existe, porém, uma tensão oculta e um sentimento de desespero no enredo que confere um elemento perturbador às aparências desse episódio social.
Ora, eu li este livro já assim há uma quantidade de tempo e a ideia com que eu tenho é que são assim uns contos muito ao estilo da restante obra dele, assim como histórias, todas elas, portanto, ambientadas lá em Dublin e que falam cada uma personalidades diferentes de Dublin, mas que terminam assim todas de uma maneira quase sem fim, quase imprópria, portanto, muito ao género de Joyce. Iria então agora falar do retrato do artista quando jovem, que é de 1916 e que, portanto, eu tenho aqui, como eu já disse, mas que eu não li. É dos três que tenho, o único que não li. Não tive tempo, mas se puder um dia ainda ia de ler. Então, o retrato é uma recriação do romance não concluído Stephen Hero, significaria Stephen Herói, que começou a escrever no ano de 1904. Autobiográfico, em larga medida, este romance mostra a obtenção da maturidade e da adolescência por um jovem bastante inteligente. O protagonista, que é o Stephen Dedalus, seria um alter ego do próprio Joyce, que se vê envolvido pelas recordações da adolescência, entre os jesuítas e por profundas discussões sobre as políticas nacionalistas. Neste romance já se vislumbram as técnicas posteriores do escritor que iria usar depois nos outros, naqueles grandes romances, que são o monólogo interior e a maior preocupação com o psíquico em relação à realidade externa. Um aspecto interessante é que a linguagem se vai desenvolvendo ao longo do livro à medida que o personagem cresce e amadurece e se torna capaz de narrar o seu mundo de uma maneira mais sofisticada. O que também é típico do Joyce, diga-se. E agora iria falar então do Ulisses. Ora, o Ulisses, o grande Ulisses, que eu tenho em 2 volumes, 2 edições. Uma é esta, que é uma tradução do grande Wise, um conhecedor brasileiro da língua e da cultura, e que ele traduziu com muita categoria, que foi premiada esta tradução, e que se diz que é a mais próxima da escrita do próprio autor, mas que é muito, muito, muito difícil de ler. Eu li até aqui ao meio, até aqui este sítio que está marcado, e depois desisti. Eu digo a verdade. Ainda eu voltarei lá quando puder um dia. Mas agora com a pressa com que eu tinha, não é? Porque como tenho que apresentar o vídeo ao fim da semana, eu não podia continuar a lê-lo, senão nunca mais de cá saía. E então eu resolvi comprar outra edição que fosse mais acessível. E comprei então esta, que é dos livros do Brasil, que tem o mesmo título, não é? E li, portanto, daí por diante, não é? A partir daqui. Que é onde acabei de ler aquele, comecei a ler neste. Este aqui tem uma série de vantagens, além de ser uma leitura muito mais acessível para nós. É que tem um prefácio e tem notas que nos vão ajudando até inclusivamente a relacionar o livro com a Odisseia, em que é baseado, como eu depois vou explicar. Ora então, em 1906, enquanto terminava os Dublinenses, o Joyce pensou em adicionar um outro conto sobre um negociante de anúncios judeu chamado Leopold Bloom, com o título Ulisses. Ele não chegou a escrever o conto, mas a ideia ficou lá. E em 1914 começou a trabalhar num romance usando aquele mesmo título e com a mesma premissa básica, que depois completou no ano de 1921. Portanto, que esteve muitos anos a escrever. Joyce experimentou dificuldades para encontrar quem publicasse o livro, devido a ser considerado obsceno. Mas uma famosa livraria parisiense publicou em 1922. Muitos dos 1000 exemplares da edição inglesa, publicada no mesmo ano, foram confiscados e destruídos. E os restantes venderam-se rapidamente. Em 1928, o livro foi mesmo proibido no Reino Unido e nos Estados Unidos. E só viria a ser editado nos Estados Unidos da América em 1934 e no Reino Unido em 1936. A proibição encorajou a proliferação de versões piratas, que prejudicaram o autor, claro.
Mas estas contrariedades não impediram que o ano de 1922 tenha ficado na história e seja considerado um ano fundamental para o modernismo na literatura inglesa. Em Ulisses, o Joyce socorre-se do fluxo de consciência, da paródia, das piadas e, virtualmente, de todas as demais técnicas literárias para apresentar os seus personagens. A ação do livro, que se desenrola num único dia, que é o dia 16 de junho de 1904. Lembram-se que foi aquele primeiro dia em que ele teve relações com a sua esposa. Situa os personagens e os incidentes da Odisseia de Homero na Dublin moderna, reencarnando as suas personagens nas personagens do romance. Os protagonistas, o Odisseu, ou Ulisses, também há quem traduza por Ulisses, a Penélope e o Telêmaco, são aqui o Leopold Bloom, a sua esposa Molly Bloom e o Stephen Dedalus, que na Odisseia são marido, mulher e um filho. Portanto, estes três personagens cujos caracteres contrastam com os seus modelos clássicos, para ridicularizar profundamente a sociedade burguesa do seu tempo, incapaz de manter um passado glorioso, de renovar os seus valores e de sobreviver sem trair os seus ideais, como sublinhou um crítico, o crítico francês Jean Paris. Assim, o livro explora diversas áreas da vida dublinense, estendendo-se sobre a sua degradação e monotonia. Mas Ulisses também é um estudo empenhadamente detalhado sobre a cidade. Joyce afirmava que, se Dublin fosse destruída por alguma catástrofe, poderia ser reconstruída tijolo a tijolo, usando como modelo a sua obra. Para atingir esse nível de precisão, Joyce usou uma edição de 1904 do Tom's Directory, que era uma obra que listava os proprietários e os possuidores de cada imóvel residencial ou comercial da cidade. E depois, ao longo dos muitos anos que ele demorou a escrever o Ulisses, chegavam os amigos que viviam lá na cidade com pedidos de informações e de esclarecimentos. O livro é constituído por 18 capítulos, tantos quantos os da Odisseia, cada um cobrindo aproximadamente 1 hora do dia. Começa por volta das 8 da manhã e termina algures, assim lá, um bocado após as 2 da madrugada. Cada um dos 18 capítulos emprega um estilo literário diferente, o que é muito curioso. Cada um deles também se refere a um episódio específico da Odisseia de Homero, embora aqui não estejam pela mesma ordem. E tem associada uma cor, uma arte ou uma ciência e um órgão do corpo humano. Esta combinação da escrita caleidoscópia com uma estrutura extremamente formal e esquemática é uma das maiores contribuições do livro para o desenvolvimento da literatura modernista do século XX. Outras inovações são o uso da mitologia clássica como a armação para a construção do livro e o foco quase obsessivo na descrição dos detalhes exteriores num livro que, afinal, muito da ação relevante ocorre dentro das mentes dos personagens. A narração está constantemente a ser desviada para o pensamento dos personagens e a descrição deste pensamento passa a ser o centro da narração. Muitas vezes ao longo de longos parágrafos e até de várias páginas. É a técnica chamada da corrente da consciência, ou talvez até mais propriamente do monólogo interior. Um caso paradigmático é o último capítulo, todo ele constituído por cerca de 50 páginas, em que a Molly Bloom discorre para si própria sobre a sua vida, desde que era uma jovem em Gibraltar até à atualidade, mais de 20 anos depois. Pelo que fica dito, o Ulisses é uma obra difícil, que exige uma dedicação muito grande por parte do leitor. E agora então, para terminar, vamos lá ver, que isto já é tardíssimo, falei um bocadinho do Finnegans Wake, que este não está traduzido em Portugal. Em 10 de março de 1923, Joyce começou a trabalhar num texto que ficaria conhecido como Finnegans Wake. Em 1926, as 2 primeiras partes do livro estavam completas e o trabalho começou a ser publicado na, que é hoje legendária, revista Transition. Sem este apoio, é possível que o livro nunca tivesse sido terminado ou publicado.
Na década de 1930, o Joyce atravessou uma série de problemas, como a morte do seu pai, no ano de 1931, a preocupação com a saúde mental da sua filha Lucia e os seus próprios problemas de saúde, não é? Nomeadamente da visão, que ia diminuindo cada vez mais. Mas, com o apoio de amigos, entre os quais o Samuel Beckett, conseguiu terminar a obra. O título final foi divulgado na festa dos seus 57 anos, em fevereiro de 1939, e no dia 4 de maio, Fine Gums Wake, foi publicado como livro. O método Joyceano dos fluxos de consciência, as alusões literárias e livres associações oníricas, foi levado até ao limite em Fine Gums Wake, que abandonou todas as convenções de construção de enredo e de personagem e é escrito numa linguagem peculiar e árdua, baseada em complexos trocadilhos de múltiplos níveis. Se Ulisses é um dia na vida de uma cidade, Fine Gums Wake é uma noite e compartilha da lógica dos sonhos, se é que eles têm alguma lógica. Depois relata uma noite na vida de H.C. Earwicker, que dorme ao longo de todo o romance. Muito do jogo das palavras do livro realiza-se no uso dos trocadilhos multilingues que entrelaçam uma gama de idiomas. Portanto, se o Ulisses é difícil, o Fine Gums Wake não há nada melhor. A obra de Joyce influenciou autores tão diversos como Beckett, George Louis Borges, Flann O'Brien, Salman Rushdie, Thomas Pynchon, William Burroughs e muitos outros. A influência de Joyce também se faz sentir em campos alheios à literatura. Por exemplo, a fonte para a palavra quark da física é retirada do Fine Gums, o tal que não está traduzido em Portugal. A Sweeney, que era a farmácia de manipulação de remédios que aparece aqui no Ulisses, tornou-se um ponto de encontro dos fãs do James Joyce e são ali realizadas diariamente leituras dos livros do autor. Se algum dia forem lá, a Dublin, pode ser que apanhem lá uma leitura de um livro do Joyce. E pronto, olhem, por aqui me fico, já me estendi demasiado, tenham paciência. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar para a semana e vos poder falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!